Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre as médias móveis, que são um tipo de indicador de análise técnica, provavelmente o tipo de indicador mais utilizado por pessoas que fazem análise técnica ou análise gráfica, né? E vamos aprofundar um pouquinho no o que são essas médias móveis e especialmente como utilizar da forma correta essas médias. Vamos lá? Então, vamos lá. O que é uma média móvel? Nada mais é do que uma média do preço nos períodos anteriores, como o próprio nome já diz. O que é uma média? Por exemplo, se você quer uma média móvel dos 10 últimos períodos, você pega o preço. O preço estava 1, estava 1,10, 1,20, 1,30, 1,10, 1,20. Você soma essas 10 diferenças de preço, divide por 10 e vê a média. É simples assim, é uma média mesmo, tá? E como eu já falei, é um dos indicadores técnicos mais utilizados e também bem confiável, talvez até porque tanta gente use, então o preço costuma levar em consideração algumas médias. E a principal configuração de uma média móvel é a quantidade de períodos que vai ser utilizado nessa média móvel. É uma média móvel que é uma média de quantos períodos? 10, 50, 100, 200? Essa é a principal configuração. Então vamos dar uma olhada rápida aqui. Eu gosto sempre de mostrar também, né, que visualmente a gente consegue entender as coisas mais fácil. Então esse aqui é um gráfico. A gente pode ver aqui, ó, é um gráfico da Libra dólar ou Pound dólar. E nós temos aqui uma média de 200, de 50 e de 20 períodos. 200, 50 e 20 períodos. Nós vamos entender cada coisa dessa aqui com calma, tá? Vamos lá. Então, os principais tipos de médias móveis, sendo que existem outros, mas os mais utilizados e mais comuns são os seguintes. A média móvel simples, que em inglês é Simple Moving Average, que seria o SMA ou simplesmente MA, né, que é uma MA é Moving Average, né? Então a média móvel simples, que é simplesmente a média dos períodos anteriores. Existem também a média móvel exponencial, que é chamada em inglês de Exponential Moving Average, que é também chamado de EMA, a sigla, que é uma média móvel que ela leva mais em consideração, ela dá um peso, digamos assim, para um período mais próximo do último preço, do preço atual. E a mesma coisa vale para a média móvel ponderada, que é chamada em inglês de Weighted Moving Average, ou WMA. Esses dois tipos de médias são médias que dão um peso maior, de certa forma. Você tem um multiplicador ali no último preço, fazendo com que ele importe mais na definição daquele valor da média naquele ponto. Vale comentar que não existe uma média que seja melhor. Elas são diferentes. Tem pessoas que gostam de trabalhar com a simples, tem pessoas que gostam de trabalhar com a exponencial e outras com a ponderada e outras com até outros tipos de média que mudam um pouquinho uma coisa ou outra. Então a pessoa tem que testar no caso dela o que ela acha mais interessante, tá? Então, aqui um exemplo de um gráfico justamente com esses três tipos de média. E a gente marcou, ó, que está de roxinho aqui, quase um lilás, né? É uma média simples, ou simplesmente moving average. A que está de amarelo é a exponencial. E a que está de azul é a weighted, né? O W de weighted aqui, ou aqui a gente chama em português de ponderada. Tá? A gente pode ver aqui nesse exemplo como que a ponderada está mais próxima do preço, justamente porque ela leva em consideração mais esses últimos períodos aqui, que são os períodos que estão mais próximos do preço. Então a média é nesse exato momento, nesse ponto. Vamos pegar aqui, ó, só para a gente entender claramente, essa média simples, tá? Aqui, ó, a gente tem esse dia. Como que chega nesse valor dessa média, onde é que ela está plotada? Ela está plotada aqui, ó, nesse valor de preço também. Aqui o preço não está aqui 1,42, 352.
ela está aqui no 1,48. Não. Como é que é feito essa média? Pega todos os valores aqui dos 100 últimos dias, tá? Soma todos esses valores daquele dia e divide por 100 e você chega na média simples. Você pode procurar facilmente, você vai encontrar a fórmula para calcular a exponencial e a ponderada, mas no nosso caso aqui a gente não vai aprofundar muito em como calcular, que não é o nosso foco aqui, mas você acha isso fácil, só você dar uma googlada aí que você acha isso facilmente. Tá? Seguindo. Uma diferença nas médias são as médias rápidas e as lentas. O que vale comentar? Que as médias são um tipo de indicador que a gente diz atrasado, que é lagging. Por que ele tem um lag, como a gente falaria em português, né? Por que ele é atrasado? Porque é um indicador que... Vou voltar ali no gráfico para a gente entender. Aqui, ó, o preço começou a subir aqui e essas médias ainda estão apontando para baixo. Elas vão indicar o que o preço está fazendo depois que ele já fez. Certo? Quanto menor a quantidade de períodos, mais rápida é a média. Eu vou voltar lá naquela primeira imagem que a gente mostrou. Olha só, a gente fala de mais rápida. A de 20, ela muda mais rápido do que a de 200. Olha só, a de 20 aqui já começou a apontar para cima. Se você for olhar aqui, ó. Porque ela movimenta mais rápido que a 200. Ela leva só os 20 últimos preços em consideração. Então ela é chamada de uma média mais rápida. Aí a pessoa pode pensar, então é melhor eu levar a de 20 em consideração, uma mais rápida, para eu saber mais rápido o que está acontecendo no preço. Não necessariamente. Por quê? Porque em alguns casos pode acontecer, como aqui, por exemplo, ó, que a média já começou a apontar para cima, o preço já passou, você acha que ele vai subir, mas ele volta a descer. Então, se você fosse usar essa média de 20 aqui de referência para saber se o preço está subindo ou descendo, você ia se equivocar. Mas vamos lá, vamos continuar que eu já estou indo até em como usar, que vai vir daqui a pouco. O que é importante é você entender esse conceito, que tem a média rápida e a média lenta. Certo? Uma rápida é sempre em consideração a outra. Se você tem uma no gráfico, uma de 5 e uma de 10, a de 10 vai ser uma média lenta. Mas se você tem uma de 10 e uma de 50, nesse caso a de 10 é rápida. É sempre em relação à outra média que está junto. Tá? Então, trazendo aqui, voltei lá para trás, nem precisava, porque está aqui de novo um gráfico com algumas médias móveis. A ideia é que a gente entender essa aqui, como que a de 200, por exemplo, ela demora mais do que a de 20. A de 20 vai estar sempre mais coladinho, mais próximo do preço, e a de 200 mais afastada. Bom, você pode estar se perguntando quais são os períodos de média mais utilizados então. Não existe uma estatística ou uma regra para isso. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer o seguinte, para as médias rápidas, varia um pouco mais. Os valores geralmente utilizados estão entre os 5 até o 12. Tem gente que usa 5, 9, 11, 10. Enfim, varia bastante. Nas médias acima da casa dos 20, você tem muito utilizado a média de 50 e a média de 100. Eu, por exemplo, gosto de usar uma média de 20, que eu nem coloquei aqui. A minha média lenta no meu gráfico, eu uso a de 20. Desculpa, a média rápida do meu gráfico é uma de 20. E uma média lenta bem utilizada é a de 200. A de 200 é uma média importante, porque é uma média clássica. Desde a época que a gente nem tinha Forex no varejo igual a gente tem hoje, era mais ações ou mercados futuros, as pessoas já usavam as médias de 200 períodos para definir se o mercado estava em alta ou em baixa. Ou seja, se o preço está acima da média de 200, considera-se que o mercado está em alta, ou bullish. E se o mercado está abaixo da média de 200, as pessoas consideram que o mercado está numa tendência de baixa, ou bearish. Certo? Então vamos lá, como utilizar na prática as médias móveis para o seu trading?
Primeiro, elas podem ser utilizadas para identificar tendências. Se você usa três médias com velocidades diferentes, elas estão paralelas, uma respeitando a outra, digamos assim, você tem um claro sinal de que o preço está em tendência. Uma outra coisa que você pode usar a média para identificar tendência é, como eu falei, se o preço está acima ou abaixo de uma média específica. Geralmente utilizada para isso é a média de 200. Mas você pode usar aqui a de 50, se você quiser, aí varia da sua estratégia, tá? E outra forma é para onde que a ponta da média está indicando. Se a ponta da média já virou para cima, tem gente que já considera que você está mudando a tendência, ou apontou para baixo, e também variando de período para período. Vamos lá ver isso de forma prática. Olha só, aqui eu peguei um gráfico do dólar ien, que é a moeda do Japão, né, o ien, com um gráfico diário, tá? E nós temos aqui a média de 200, 100 e 20. 20, 100 e 200. Olha aqui, ó, como que elas estão paralelas umas às outras e se respeitando durante todo esse período aqui. Então, lá praticamente de setembro de 2014, tá? Talvez até agosto, mas vamos colocar aqui setembro de 2014 até setembro de 2015. Então a gente teve um ano de uma tendência clara do dólar em relação ao ien, porque as médias estão afastadas, as médias rápidas. A média rápida está afastada da média intermediária, que está afastada da média lenta. Então, se você tiver paciência para poder esperar e encontrar essa configuração, pode ser uma boa forma de você desenvolver um sistema que a gente chama de trend following, ou de você seguir tendências. Então, a partir do momento que aconteceu isso aqui, ó, a média rápida cruzou a média intermediária, você está fora do mercado se você só segue tendência, usando isso de exemplo, né? Por quê? Porque você vai esperar que elas estejam paralelas e a média rápida esteja afastada da lenta. Porque aqui, por exemplo, elas estão paralelas nesse momento aqui, por exemplo, só que a intermediária não está entre a lenta e a rápida. Tá claro? Aqui ela já começa. Então o que a gente pode imaginar aqui? Que a gente está começando, nesse momento aqui, ó, a observar uma inversão de tendência e o ien começou a se fortalecer. Na verdade, ele já, como a gente já falou da média de 200, ó, a gente pode considerar que até aqui ele já começou a se fortalecer nesse momento aqui. Justamente em janeiro de 2016, ele rompe a média de 200, que, como a gente já falou, é uma média muito importante. Mais um exemplo aqui. Aqui agora só com a média de 200, e já num gráfico de 4 horas, tá? Que você vê que 240 é 240 minutos. Então esse é um gráfico do euro-dólar de 240. Olha só, aqui quando você tem o preço indo e voltando sobre a média de 200, significa que você não tem uma tendência clara. A gente fala que o mercado está ranging, né? Ou andando de lado. Já aqui, ó, o preço rompe a de 200 e vai embora. E aqui a gente tem uma clara tendência de baixa. Ou seja, aqui do meio de outubro de 2015 até dezembro de 2015, teve uma tendência muito forte, clara aqui debaixo do euro. Aqui o preço tem um euro lá em dezembro de 2015, ele teve uma forte alta, rompeu a média de 200, e olha aqui como é que o preço respeita a média de 200 aqui, ó. Respeitou a média de 200. A média pode ser usada como um suporte e resistência dinâmico, né? Olha aqui como é que o preço fica aqui, ó, indefinido em relação à média de 200. Até o momento que ele afasta de 200, ganha uma tendência de alta aqui, tá? Então, a média de 200 pode ser usada para detectar a tendência principal. Outra forma de se utilizar as médias são os cruzamentos de médias, ou o chamado de crossover, ou cross no inglês. Que é quando duas médias de velocidade diferentes se cruzam. A gente pode estar observando uma mudança na tendência.
eu destaquei aqui que se uma velocidade, duas médias de velocidade ou de tipo, igual a gente mostrou lá no começo, que tem a média exponencial e a simples, às vezes você está usando duas de tipo diferente, mas com o mesmo período, se elas se cruzarem, isso já significa alguma coisa. É uma coisa que pouquíssimas pessoas utilizam, médias de tipo diferente, mas com o mesmo período, mas pode ser, você pode encontrar um diferencial competitivo aí, ou um edge, né, que a gente fala. Enfim, a gente pode estar observando essa mudança na tendência, pode estar diante dessa mudança de tendência quando tem esse cross, tá? Existe um cruzamento clássico que é chamado de Golden Cross, que é o cruzamento que é quando é de alta, ou Death Cross, que é de baixa, que seria um cruzamento de ouro ou um cruzamento da morte, que é quando ocorre um cruzamento da média de 50 períodos com o cruzamento da média de 200 períodos. Certo? E o que vale comentar? Que os cruzamentos não devem ser utilizados como sinal de compra ou venda isoladamente. Tem muito iniciante que usa isso. Ah, a média de 20 passou a média de 50, subindo, vou entrar comprado. Em raros casos isso funciona. Pode funcionar uma vez ou outra, mas no longo prazo, no longo termo, né, na visão de longo alcance, longo prazo mesmo, poucas vezes isso vai funcionar como estratégia. É uma coisa muito, muito banal para funcionar como estratégia. Tá? Então vamos a alguns exemplos aqui. Desse cruzamento clássico. Aqui, ó, a gente vê aqui no diário, olha aqui, ó, quando a média de 50 cruza de 200 para baixo, você tem claramente um período de baixa. Aqui, ó, esqueci de marcar aqui, mas ele cruzou aqui, então seria um Golden Cross aqui, aqui um Death Cross, aqui um Golden Cross, mas não pode simplesmente entrar. Porque, por exemplo, olha nesse caso aqui, ele deu uma cruzadinha aqui para baixo, mas depois recuperou. Serve como um indicativo, tá? Mas de um modo geral, ó, aquele cruzou, mas depois foi lá e testou de 200 de novo. Se a pessoa tivesse entrado, ia ter tomado um stop loss aqui provavelmente. Mas é um indicativo desse cruzamento clássico, tá? Eu trouxe um bônus aqui, que é o seguinte, aqui a gente está com o índice SP500, que são as 15 maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos. É um índice criado pelo Standard & Poor's, que é como se fosse o Ibovespa aqui da Bolsa do Brasil, que é um índice lá que eles pegam ações de vários setores, por exemplo, ação de energia, ação do setor financeiro, varejo, enfim, e fazem um indicador com um pacote de empresas de vários segmentos, de vários tamanhos, as maiores, né, as mais fortes, que são 500 empresas, e fazem esse indicador. E olha que interessante, esse é um gráfico do SPX 500 semanal. Olha como é que a gente pode, de certa forma, ver o que está acontecendo no mundo só usando esse gráfico aqui do SPX 500 e essas médias móveis. O que a gente pode ver aqui? Ó? Primeiro, olha só, lá em 2008, a gente teve o preço rompendo a nossa média de 50 para baixo. As pessoas já começam a ficar um pouco preocupadas, mas aí o preço respeitou a média de 200, foi lá, passou, voltou, respeitou, só que aí a média de 50 já funcionou como uma resistência aqui. O preço bateu, já ficou com resistência e passou, tentou subir, e olha só, justamente quando a gente tem esse cruzamento da morte, ou Death Cross, é quando a gente teve a crise econômica de 2008 e 2009. Que alguns bancos americanos quebraram. A gente teve uma recessão global nesse momento. E olha aqui como fica claro que é justamente quando o preço vai para baixo das duas médias e a média de 50 para baixo de 200 e se afastando. Então aqui, ó, o ápice da crise é justamente quando a média de 50 está mais longe da média de 200. Que tipo março, né, de 2009. Vamos lá, vai seguindo, o preço consegue, ó, o preço rompeu a média de 50 para cima, as pessoas começando a ficar um pouco mais aliviadas.
tal, aí aqui vem ó, o preço, chega, testa a média de 200, funciona como resistência, mas aí a média de 50 já funciona como suporte, e o preço vai, testa de novo de 200 e rompe. Fica aqui um período de indecisão, o preço rompeu de novo a média de 200 e aqui a gente tem mais um Golden Cross, que é lá em janeiro de 2011. E desde janeiro de 2011, aqui a gente tem um período de indecisão, né? Um sell-off aqui, uma venda, mas depois o preço recupera. Mas vamos colocar aqui, ó, desde lá de 2012 até julho de 2015, a gente tem um período claro de bonança, um mercado bullish claro aqui nas bolsas do mundo inteiro. Que essa aqui, tem gente que fala que é a mãe de todas as bolsas, né? Que é o índice, o principal índice da principal bolsa do mundo, que é a Bolsa de Nova York. E olha que interessante, lá desde 2013, ó, aqui como é que o preço vai usando a média de 50 como suporte. Quando o preço vai cair para um suporte, ele até faz um pin bar aqui, ó, lindo, mostrando que ele vai respeitar essa média e subiu. Tá? A gente vê, esse é um movimento de certa forma até meio artificial. Indica, o que isso está indicando para a gente? Provavelmente está indicando como que os bancos centrais interferiram na economia, entrando nessa bolsa aqui. Muito provavelmente porque o preço ficar respeitando tanto essa média de 50 aqui, não é uma coisa tão natural. A gente não vê isso, por exemplo, eu vou voltar lá olha só um euro-dólar diário. O preço não respeita tanto a média de 50. Já aqui, apesar de ser um gráfico semanal, né, que é diferente de um gráfico diário, mas respeitou. E olha aqui que a gente começou a ver aqui em julho de 2015 e o que nós estamos vendo agora, no começo de 2016. O preço rompeu a média de 50, recuperou e veio de novo aqui em janeiro de 2016, pum, rompeu. E foi um momento aqui que todo mundo, nossa, é agora, nós estamos de volta de uma crise global, o que está acontecendo? O preço respeitou agora, em 2016, que isso aqui foi justamente quando teve um derretimento lá na bolsa chinesa e o mundo inteiro ficando indeciso sobre o que está acontecendo. O preço veio, testou a média de 200, subiu, testou de novo a média de 200 na bolsa de Nova York, no gráfico semanal. E subiu, e agora a média de 50 está funcionando como resistência. Então a gente ainda está num período de indecisão, que o preço está entre as duas médias. A média de 50, a ponta dela apontando para baixo, igual a gente falou, o slope dela apontando para baixo, enquanto a de 200 ainda está apontando para cima. Então um grande período de indecisão que a gente está vivendo nesse começo de 2016. Se a gente for para o gráfico diário, eu não coloquei aqui não, mas você pode depois ver aí nos seus gráficos, o preço no gráfico diário está abaixo da média de 200 hoje. Ele foi lá para baixo da de 200, nesse movimento aqui, ó, se a gente for para um gráfico diário, o preço foi para baixo da média de 200, e essa subida aqui ele está justamente testando a média de 200 na parte de baixo, no gráfico diário. Tá? A apresentação ficou um pouco mais grande é foda, né, feio? Um pouco maior com eu trazendo esse gráfico da Bolsa de Nova York aqui, que nem é Forex, mas eu achei interessante para exemplificar bem como que a gente pode interpretar bem o que está acontecendo no mundo com essa Bolsa de Nova York e essas médias móveis que são muito utilizadas, que são a de 50 e a de 200. Acho que vale a pena, que é bem legal esse gráfico, né? Bom, outras utilizações aqui rápido que você pode ter para as médias móveis. Você pode usar ela como um filtro de sinais. O que seria isso? Você, por exemplo, na sua estratégia, você só vai entrar comprado se o preço estiver acima da média de 200, por exemplo, ou da média de 100. Porque significa que o preço está numa tendência de alta, né, nessa estratégia. Outra forma que você pode utilizar é em conjunto com outros indicadores. Disso que eu falei, você usa a média móvel mais um MACD, um RSI, ou, por exemplo, você usa
padrão de grafo, por exemplo, o pin bar, que a gente já fez um vídeo sobre isso, quando a gente tem, igual eu falei aqui, voltando rapidinho aqui, ó, quando você tem aqui, por exemplo, esse padrão de vela, que é clássico aqui, acontecendo em cima de uma média móvel, isso quer dizer uma coisa muito clara para nós. Então você pode usar a média móvel, mais outros padrões ou outros indicadores para você criar a sua estratégia. E outra coisa que a gente costuma falar é que uma hora o preço vai até a média, ou a média vai até o preço. O que quer dizer isso? Que quando o preço fica muito longe da média, igual a gente está vendo aqui, a gente pôde ver aqui em agosto de 2015, no comecinho de julho de 2015, olha só, muito distante, tem gente que já começa a ficar desconfiada. Porque uma hora o preço vai se aproximar da média. No de 200 isso pode demorar mais um pouquinho. Mas é clássico isso. Por exemplo, olha aqui, o preço aqui, ó, ele afastou muito dessa média de 50. Uma hora ele vai voltar. Ou a média vai lá para perto dele, ou esse preço vai voltar para perto da média. Tá? É claro que você não pode falar, o preço chegou aqui, tá muito longe, eu já vou entrar comprando. Ou aqui, por exemplo, tá muito longe da média de 50, eu vou comprar. Pode acontecer de preço continuar descendo. Mas indica um movimento provável, se se afastou muito, de que o preço está oversold, né, que a gente fala aqui, ou vendido em excesso. Ou aqui, nessa distância, está overbought, está muito... A gente teve uma extensão muito grande desse período de alta e a gente pode imaginar uma correção. Tá? Ainda mais num movimento artificial como esse aqui, isso aqui está claro, um tipo de bolhazinho. O preço se afastando muito da média de 200, muito tempo sem ter uma correção. Então essa correção aqui que a gente está vendo é até natural. O preço foi lá, testou a média de 200, pode ser que ele volte a subir agora. Ou pode ser que ele venha aqui embaixo, teste de novo, do outro lado a média de 200, enfim. É isso. Então a nossa sugestão é que você faça seus testes, veja qual que funciona para você, qual tipo de média, se é exponencial, se é a simples, se é a que é chamada de weighted, né? Ou se é uma de 50, se é de 100, de 200, qual que se encaixa na sua estratégia. Faça seu teste. Tá? Nossa ideia é sempre te ajudar a ter instrumentos para você ir elaborando a sua estratégia. Não vou te dar nunca uma fórmula pronta e falar, use isso. Faça seus testes. Use uma média e vê, se eu estiver usando uma média de 200, o que vai acontecer com esse outro indicador? Se eu estiver usando uma média de 100, beleza? Então é isso aí, eu queria comentar com você, se você ainda não conhece, conheça o nosso programa de mentoria. Nós criamos agora nesse ano de 2016 um programa de mentoria especialmente feita para pessoas que já conhecem um pouquinho de trading, ou por exemplo, você já assistiu todos os nossos vídeos, já entendeu análise técnica, já sabe um pouquinho de análise de risco, mas não consegue ter lucro no mercado de jeito nenhum, não consegue ter resultados consistentes. Talvez você está precisando de uma forcinha. E é justamente para isso que foi desenvolvido o nosso programa. Então eu te convido a entrar lá no nosso site, tem um endereço direto aqui, que é forexsocial.com/mentoria Forex, ou só você entra lá no Forex Social, vai ter um link. Vale a pena se você está quase conseguindo ter lucro, mas não consegue, está precisando de uma forcinha. Vale a pena estudar conosco, é uma mentoria individualizada, com treinamento ao vivo. Você vai conversar comigo por Skype ou Hangout, o que você achar melhor. Entra lá, visita, vê, o preço é baratinho. Muito, muito mais barato do que você quebrar uma conta de $300, de $200 aí, de tão barata que é a nossa mentoria, tá? Aproveita enquanto o preço está baixo, visita lá. E é isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo nosso. Sempre um prazer ter você assistindo nosso vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, é muito importante para nós. Tá? Visita nosso site, também tem um monte de ferramentas. É isso aí. Um abraço, até a próxima.